quando você começa a pensar numa separação, você logo se depara com um sentimento de medo, um sentimento de risco, né? Por quê? Medo de quê? Embora você esteja numa relação muito insatisfatória, onde você não é mais feliz, você tá ali na sua zona de conforto, você conhece essa infelicidade. E, gente, a infelicidade, ela também é confortável, porque é uma situação que a gente conhece. A gente já tá conhecendo todo o campo, né? Ali não tem risco, embora você esteja infeliz nessa relação, ali não tem risco. Tá? Tá confortável, tá cômodo pra você. Quando você começa a pensar numa separação, isso envolve o risco. Envolve o risco, o quê? De não saber como que é. Você não sabe como é, como que vai ser a sua vida a partir de então. E você também tem o risco de dar certo, né? A partir de uma separação, você assume o papel de uma outra pessoa, da pessoa que você, de repente, você sempre quis ser, né? Quando você tá numa relação, vamos pensar assim, quando eu tô numa relação, existe eu e o outro. E aí, quando eu tô me relacionando com o outro, muitas vezes eu e o outro, a gente se confunde. Não é isso que acontece, né? A gente se confunde, né? Tem coisas que eu não gosto, mas ele gosta. E eu já vou me envolvendo naquilo, eu vou começando a gostar daquilo, ou achar que eu gosto daquilo. E aí, quando eu me separo, aquilo tudo vai por água abaixo. Eu não sei mais. Muitas pessoas falam isso, né? Me trazem esse relato. Pessoas que já se separaram. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei o que que eu gosto. Todos os ambientes que eu vivo agora me traz desconforto. Então, pensar numa separação envolve risco de não saber o que que vai ser, o que que vai acontecer, e envolve risco também de você se apropriar de quem você é e você assumir esse papel, você de fato poder viver quem você é. Porque concorda? A maioria das mulheres, as mulheres, elas são muito tolhidas, são muito resguardadas, né? As mulheres não podem isso, não podem aquilo. E muitas vezes essas mulheres, elas vivem um casamento também de ordem, de controle, né? E aí quando você se separa, você não tem mais uma pessoa pra falar pra você, pra, pra, pra te dar ordem ou não, né? Então existe esse risco, né? É como se você estivesse vivendo ali um momento de perda de identidade. Você perdeu a identidade, você perde a identidade e você tem que se redescobrir. E aí, quando você pensa numa separação, você muitas vezes você desiste porque você não quer viver isso. Porque concorda que isso é um processo de dor, isso é um momento de dor. Crescer, amadurecer, tomar as rédeas da sua própria vida é um processo de dor. Não é gostosinho, é dolorido. E aí, né, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar também o seguinte: a separação, ela envolve um processo de adultecimento. O que que é isso? Né, vamos pensar que a gente está em constante amadurecimento, em constante mudança. Quando você pensa numa separação, né, muitas vezes a separação acontece por quê? Porque você mudou, porque você se transformou numa outra pessoa e essa outra pessoa não cabe mais naquele relacionamento, né? Muitas vezes a separação, né, muitas vezes os casais trazem pra consulta o seguinte: ela era isso e agora ela não é mais essa pessoa. Eu tô com saudade daquela pessoa que ela era. Então a gente tá sempre num processo de mudança, né? E às vezes essa mudança que acontece na mulher é tão grande, tão grande, tão transformadora, que ela não cabe mais ali naquele casamento, né? E aí envolve um processo de adultecimento. O que que é esse processo de adultecimento? É você olhar para si, se apropriando, se empoderando de que agora você é uma adulta e você assumir quem você é. Né? E isso é muito difícil. Muitas mulheres, isso é muito comum de acontecer, muitas mulheres pedem a separação e não estão fortalecidas nesse processo de adultecimento, não estão fortalecidas na sua autenticidade, e o que que acontece? Elas retornam. Elas logo em seguida, elas voltam e desistem da separação. Por quê? Porque elas não têm, elas não estão aceitando esse processo que elas estão vivendo, de adultecimento, de crescimento, né? Elas estão com dificuldade de se apropriar de si mesmas, né? Então isso que acontece. Você não se separa, por quê? Porque se separar é perder o controle, né? Quando você está se separando, você não tem mais o controle da sua vida, você não sabe como vai ser a sua vida, você não sabe como que vai ser o seu processo. E aí, pessoas, mulheres que são muito controladoras, têm muita dificuldade nesse momento da vida, né? Por que que você também não se separa? Você não se separa por causa de crenças, né? A gente tem muita crença. E aí, quais as crenças que você tem? A crença de que não pode se separar se casou na igreja. A crença de que se eu me separar, ninguém vai mais me querer. Se eu tiver filho, então nenhum homem vai me querer. A crença de que eu tô muito velha pra me separar. N crenças, né? Se você, dependendo da família que você veio, se a sua família é muito tradicional,
muito rígida, você tá aí carregada de crenças. E aí a gente precisa olhar para essas crenças, desconstruir essas crenças, porque muitas vezes essas crenças estão te impedindo de dar esse passo da separação. E muitas vezes, né, é muito comum eu ver mulheres que têm crenças que não tem nada a ver com elas. Elas estão carregando falas, comportamentos, mensagens que não são delas, que não são autênticas delas, mas que são introjeções de outras pessoas, introjeções de familiares, dos pais, introjeções de uma sociedade, né, introjeções de colegas de trabalho, né, de amigas, né, isso é muito comum, né, por exemplo, é, quando eu me separei, eu lembro que quando eu me separei, quando eu pedi a separação, né, uma das primeiras pessoas que eu fui conversar foi com uma das minhas madrinhas de casamento. Já tinha pedido a separação, tava com alguns dias, eu fui conversar com essa minha madrinha de casamento, que era uma das minhas melhores amigas na época. E aí, melhores amigas não, eram melhores amigas quando a gente casou, mas na época que eu me separei a gente tava meio afastada, mas eu fui falar com ela sobre isso, contar, né, porque ela era minha madrinha. E aí, quando eu fui contar, ela falou assim, mas não se separa, você fez um casamento tão bonito, por que você vai fazer isso? E aí, olha essa crença, né? Que facilmente eu pegaria essa crença se eu não tivesse empoderada na minha autenticidade, tá? Facilmente eu pegaria essa crença se eu fosse aquela Luciene de antigamente, que né, é uma mulher que se casou na igreja, aquele casamento perfeito, aquela cerimônia perfeita, aquele casamento aparentemente perfeito, aquele marido aparentemente perfeito. Eu não posso me separar, porque se eu me separar, eu vou estar jogando fora a minha vida, né? E aí a gente tem que olhar para essas crenças, né? Você consegue se separar quando você conhece as suas crenças. Né? Uma outra coisa muito comum é medo de se decepcionar, né? Às vezes você tem medo de decepcionar a sua família, seu pai, sua mãe, que às vezes por algumas questões religiosas não aceitam, né? Às vezes tem um machismo muito grande na família de que uma mulher separada não tem valor. Às vezes você tem medo de decepcionar os filhos, né? Eu acompanhei uma vez uma pessoa que demorou muito tempo para se separar, estava num casamento muito infeliz por 10 anos e demorou muito tempo para se separar. Sabe por quê? Essa pessoa tinha a crença de que se separasse, né, era um homem, se ele se separasse, as filhas dele iam se sentir abandonadas. E aí ele se mantinha na relação por causa dessa crença e por causa do medo de decepcionar as filhas dele, né? Olha que sério, né? Essa pessoa teve muita dificuldade, né? E por isso que essa pessoa não se separava, por isso que essa pessoa tinha muita dificuldade. Uma outra coisa que a gente tem que conhecer também muito bem é quais são as minhas expectativas catastróficas, né? É muito comum você pensar assim, se eu me separar nunca mais eu vou me casar, ninguém mais vai me querer, eu tô velha pra me separar, né? E se eu me separar eu não vou construir mais uma família, porque eu já tô passando da idade. Se eu me separar meus pais não vão me aceitar. Se eu me separar, eu não vou conseguir me sustentar sozinha, né? Eu não vou conseguir sabe, fazer as coisas sozinha, né? Eu sou dependente, né? Quanto mais dependente emocional você for, mais expectativas catastróficas você tem. Mais aquela separação vai se tornar uma catástrofe na sua vida. E a gente precisa entender isso muito bem. Quando você começou a se relacionar com essa pessoa, o que te fez se relacionar por essa pessoa, se relacionar com essa pessoa? Qual foi a sua atração por essa pessoa, né? Porque a gente sempre busca a pessoa que vai alimentar a nossa neurose, né? Alimentar aquilo que é importante pra mim. Essa é a nossa busca nas relações, tá? Então, assim, de acordo com o seu processo de mudança, de acordo com o seu amadurecimento, você vai mudando também as suas necessidades com relação a uma outra pessoa. E aí, né, às vezes o casal, ele consegue caminhar bem nisso, né? Tem algumas crises, né? Todo casamento tem que ter crise, acontece crise, é normal. E aí o casal se ajusta, faz um novo contrato de relacionamento, acorda algumas coisas e continua a caminhada. Mas às vezes não, né? Porque você mudou. E aí você mudou, o que acontece? É muito comum o parceiro, ele ficar assim, mas você não era assim. Ah, por que agora você tá assim? Por que você não volta a ser aquela de antigamente? Eu tô com saudade daquela de antigamente. E aí, gente, não tem como, tá? É adoecedor. Se você tentar ser aquela que começou a se relacionar lá no comecinho do relacionamento, aquela de 10 anos atrás, isso é adoecedor, tá? Você vai adoecer, você vai adquirir doenças, tá? É muito comum você adquirir doenças emocionais, depressão, ansiedade, doenças que estão relacionadas com o feminino, doenças no útero, no seio, câncer, tá? Por quê? Porque você mudou. E aí uma vez
que você tá em outro processo, de uma outra forma, não tem como você voltar a ser aquela de antes. Então, aí acontece os conflitos nas relações conjugais, né? Às vezes é possível a gente acordar e continuar a relação, às vezes não, às vezes é um rompimento. Às vezes tem no parceiro uma cobrança muito forte para você voltar a ser, né? E não tem como, né? Aí é que eu acho que entra um adoecimento muito forte da mulher, né? É aí que eu acho que a mulher vai perdendo a vitalidade dela, o brilho dela, a alegria dela de viver. Por quê? Ela quer voltar a ser aquela de antes para manter o casamento bom, como era antes, mas ao mesmo tempo ela não consegue. E aí ela vive, né? Ela vive um impasse muito grande entre vou ser isso que é novo, que eu desconheço também e que eu tenho medo, ou eu vou voltar a ser aquilo que eu conheço profundamente, que me dá segurança, mas eu não gosto mais disso. Eu gosto disso, né? E, e aí, eu acho que é importante eu falar para vocês aqui quais são as etapas, né, de um casamento disfuncional, né? São 5 etapas que eu descrevi aqui para vocês. A primeira etapa é aquela etapa do sem contato, tá? O que é o sem contato? Eu não vejo, eu não percebo, eu não tenho noção do que está acontecendo. Eu estou ali apenas existindo, né? Vocês já repararam que existem casamentos assim? Que às vezes acontecem algumas coisas, né? Às vezes a mulher ela é humilhada, né? E ela simplesmente nem se incomoda, acha graça, acha que não tem nada demais naquilo, acha que o cara estava apenas nervoso, né? Vamos dizer que esse momento é o momento do sem contato. Isso é a primeira etapa, tá? Depois, vai passar um tempo. Eu tô falando de mulheres que estão em processos de autoconhecimento, tá? Tem mulher que vai ficar no sem contato a vida inteira, tá? Mas quando você busca autoconhecimento, quando você vai seguindo no processo natural da vida, que é crescer, mudar, amadurecer, isso é natural na gente, isso vai acontecer, você vai passar por essas 5 etapas, tá? E aí, a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa de representação de papéis, né? O que é a etapa de representação de papéis? Eu já sei o que está acontecendo, né? Eu já tenho uma noção, mas eu fico assim, não posso, não devo brigar com ele por causa disso. Ele me humilhou, mas eu não vou reclamar só por causa disso, mas eu já tô sentindo, tá? Então a representação de papéis acontece, por exemplo, quando a gente tem um encontro com os amigos e a gente acabou de brigar, e a gente vai pro encontro com os amigos fingindo que nada aconteceu. Isso é representação de papéis, né? Olha, e muitos casais vivem isso, muitos casais, né? Representam um papel na sociedade, daquele casal ideal, daquele casal perfeito, daquele casal bem resolvido. E aí, dentro de casa, não é isso, né? A gente está representando o papel, você está representando o papel. Quando, por exemplo, você não fala para as suas amigas, para os seus familiares, que você está infeliz no casamento. Você está representando um papel. Você está representando um papel quando você tem medo de falar porque você vai ser julgada, porque você vai ser criticada. Quando você tá representando o papel, o casal tá representando o papel, quando você tem medo, quando você não fala, porque se você falar, ninguém vai acreditar. Né? Isso é representação de papéis. E a gente vive isso o tempo todo, tá? Mas a gente precisa prestar atenção em como que tá esse casamento disfuncional. E aí, tá, tô representando o papel, tem a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? É a etapa do impasse, né? Mudo ou volto a ser aquela pessoa que eu era antes? Mudo para essa pessoa que eu desconheço, que eu não sei quem é, não sei como que vai ser, né? Me separo. Ou eu volto a ser essa pessoa aqui, que era X, Y, Z e que eu sei que dá certo, porque eu era assim quando a gente se casou, né? Então me separo ou eu continuo nessa relação? Para onde eu vou? E aí, quando você tá nesse momento de impasse, é como se você tivesse paralisado. Você tá ali paralisado, você não sabe para onde vai, né? Todos os lugares que você vai são incômodos, né? Se você vai, você se incomoda, se você fica, você se incomoda. É um impasse mesmo, né? É uma situação, gente, é muito desconfortável, é muito desagradável, né? O impasse começa a gerar um incômodo, né? Começa a gerar um incômodo, porque você não sabe, vou para cá ou vou para cá. E aí, nesse momento, a gente precisa voltar lá e pensar no porquê eu não me separo, quais são as minhas crenças, o que eu penso, quais são minhas expectativas catastróficas, pensar nisso daí tudo. A quarta etapa é uma etapa de, digamos assim, implosiva, é uma etapa de morte, né, ou de medo de morte. É uma etapa que você vive uma angústia, você vive um vazio. É exatamente isso que você está vivendo, tá? Dentro de você os sentimentos são de angústia, de vazio,
uma sensação de estar tudo perdido, uma sensação de que eu não queria existir, eu queria morrer, eu queria sair daqui, né? É essa sensação. É porque é como se dentro de você, lá dentro, estivesse morrendo, né? Tá implodindo tudo dentro de você, nessa etapa. Então, vocês estão percebendo que nessas 4 etapas, a gente vai evoluindo? Você tem que vir, né? Sem contato, você começa do sem contato, sem saber o que está acontecendo, para depois você começa a representar um papel, né? Que é aquele momento que eu não tô aceitando, que o meu casamento não tá dando certo, eu começo a representar um papel. Aí tem um momento de impasse, vou, não vou, separo, fico, mudo, continuo sendo aquela de antes. E aí tem um momento de implosiva. Um momento de implosiva é um momento de descontrole, tá? É aquele momento quando eu surto do nada e eu não sei porque eu surtei. É uma explosão por dentro mesmo, tá, gente? Vamos entender que é isso. É quando você tá explodindo por dentro. Então, assim, é extremamente angustiante. E aí é nesse momento que você precisa adultecer. Tá? Nesse momento, quando você está implodindo por dentro e você começa a seguir em frente, que começa o seu processo de adultecimento. E aí, você tem 2 caminhos, né? Ou você vai buscar o seu adultecimento, o seu crescimento, o seu amadurecimento, o seu fortalecimento, ou você vai voltar, vai andar para trás. O que é andar para trás? Você ter recaídas, né? Nesse momento, um dia você quer se separar, no outro dia você não quer se separar. É bastante isso. E aí você começa a andar para trás. Você tem momentos de recaídas, momentos de voltar a representar papéis. E aí, se você tem esse momento onde você volta, de voltar a representar papéis, você não amadurece, tá? Você não aprende o que você precisa aprender. E aí é muito comum o casamento piorar cada vez mais. Cada vez mais, né? E aí daqui a pouco não faz mais sexo, daqui a pouco cada um dorme no seu quarto, daqui a pouco não se falam mais, né? Daqui a pouco são pessoas que só dividem apartamento por causa de filhos, né? Por quê? São pessoas que passaram por esse momento implosivo e voltaram para representação de papéis. Aí passaram pela implosão de novo e voltaram para representação de papéis. E aí a cada momento que você volta a representar um papel, fica mais teatral para a sociedade, né? Mais para vocês enquanto casal, fica mais pobre, né? Então, muitas vezes não tem jeito mesmo, a relação já acabou, tá? Ou, né, que é o caminho saudável. O caminho saudável é você começar a se fortalecer. Você começa a se fortalecer. Quando você começa a se fortalecer, você vai para a etapa do explosiva. O que é a etapa do explosiva? Né? O anterior, vamos lá, é implosiva. Você explodiu por dentro, implosiva. Esse é explosiva, você coloca para fora. E aí você coloca para fora, você pede a separação. Você arruma as malas. Você vai embora. Nesse momento aqui, ninguém segura essa mulher. Independente de como está a vida dela. Independente se ela vai morar na rua, se ela vai passar fome, se ela tem 10 filhos ou não. Ela vai se separar. Tá? E aí é o processo natural da coisa. Tá? A gente tá falando de casamentos disfuncionais, né? Um casamento funcional. Um casamento funcional, o que acontece? Nesse momento aqui, do explosivo, o casal conversa, o casal passa por crise, mas o casal ali fortalece o contrato, refaz o contrato. Né? O casal para de exigir que o outro volte a ser quem ele era antes e aceita esse outro como ele é agora. Né? É como se você começasse um novo casamento com uma nova pessoa. Né? Você está refazendo o contrato e recomeçando nesse momento, tá? Mas a gente está falando de casamentos disfuncionais. Então, assim, é assim. Quando você chega nesse momento aqui de explosão, né? É o momento que você pede a separação. Gente, é assim, não importa o que acontecer, a mulher vai se separar. Ela vai. Eu conheço histórias de mulheres que saíram da cidade só com mala de roupa para fugir do marido. Né? Por quê? Porque ela estava muito fortalecida nesse momento aqui da explosão. Mas percebe que foi um processo que essa pessoa teve que viver? Essa pessoa teve que viver um processo de fortalecimento, né? De amadurecimento, de adultecimento. Né? Então, por isso que é muito comum mulheres, por exemplo, que são agredidas fisicamente, né, retornarem. Retorna ao casamento. Aí vai, briga, sai de casa. Retorna ao casamento. Porque tá tentando, né? Tava vivendo um momento de implosão e volta pra representação de papéis. Aí uma semana, um mês, fica lua de mel, daqui a pouco volta tudo de novo. Aí sai de casa e volta pra representação de papéis. Enquanto essa mulher não viver esse processo de adultecimento, ela não vai chegar na explosão, que é o boom, quero me separar e eu vou embora, independente de qualquer coisa. E aí, né, mulher? O que? Deixa eu olhar aqui meu roteiro. O que você precisa fazer para conseguir vivenciar, para conseguir viver esse momento de impasse, né? Do porquê que eu não me separo. Quais são os passos que você precisa dar para você conseguir se separar? Você precisa adultecer, tá? Você precisa ampliar o seu autoconhecimento, ampliar a sua awareness, como a gente fala na Gestalt terapia, que é um processo para dentro, tá? É ampliar esse autoconhecimento, ampliar você com você. E aí, são ferramentas, tá? Como que você vai fazer isso? Cada um vai fazer de uma forma. Leitura de livros, participando de grupos, tá? Terapêuticos, participando de... Peraí.
participando de grupos terapêuticos, participando, fazendo psicoterapia. Você precisa entender quais são as suas fantasias, quais são seus medos, quais são seus maiores pavores com relação a essa separação. Você precisa entender qual é esse monstro, porque se você corre tanto disso, é porque isso é um monstro pra você. Você precisa entender e conhecer. Você precisa entender quais são as suas crenças, quais são as introjeções, né? Geralmente são introjeções que não são suas, né? As introjeções não são suas, são de outras pessoas, né, de familiares, de religião, né, de que eu não posso me separar, se eu me separar eu não vou pro céu, se eu me separar minha família não vai me aceitar, se eu me separar eu vou morrer de fome, que esse homem é um homem muito bom pra eu me separar, né, eu não tenho que querer. Você tem que entender isso. Você tem que saber diferenciar o que é um perigo real e o que é um perigo imaginário, tá? Perigo real, né? Se eu sou dependente financeiramente do meu marido, eu me separar e passar fome é um perigo real, concorda? Né? Perigo imaginário. Se eu me separar, nunca mais ninguém vai me querer. Isso é um perigo imaginário. Se eu me separar, eu não vou realizar meu sonho de ter uma família, de ter um filho. Isso é um perigo imaginário. Você não tem controle disso, você não sabe sobre isso. Você precisa conhecer isso. Você tem que buscar a sua autenticidade, tá? Quem você é hoje e acolher quem você é hoje, tá? Acolher esse autêntico hoje seu, que provavelmente não é a mesma pessoa de antigamente. Parar de se culpar e de se responsabilizar por tudo. Parar de se culpar por hoje você gostar de coisas diferentes. Parar de se culpar porque você mudou. Parar de se culpar por, de repente, querer estudar ou querer trabalhar em determinada área e o seu marido não te apoiar, né? Acolhe esse seu eu autêntico. Se faz parte de você, se você se identifica, você se acolha. Se apropriar, isso é muito importante, se apropriar das suas capacidades, se empoderar dessas suas capacidades, né? Assim, se eu sou sustentada pelo meu marido, ou se o meu marido sustenta a maior parte da casa, é um perigo real eu passar necessidade financeira, né? Isso é real, né? Mas eu vou me apropriar das minhas capacidades. Peraí, o que eu faço de melhor? Como que eu posso trabalhar para ganhar mais, para me sustentar? Como que eu posso viver, né? Aonde eu posso viver? Quais locais eu posso viver? Qual casa que eu sou capaz de ter? Se apropria de todas essas capacidades, tá? E aí, mulheres, acho que eu falei tudo pra vocês, né? Espero que tenha sido válido, né? Me fala aqui o que você aprendeu hoje na live de hoje, né? O que fez sentido pra você, coloca aqui pra mim, tá? Quem tá assistindo essa live gravada, coloca aqui pra mim o que você aprendeu, qual foi seu maior insight. E aí,